No bom jornalismo, a gente sempre ouve os dois lados. Agora chegou a hora de ouvir a pessoa que foi massacrada nas redes sociais depois do vazamento de um vídeo interno da Rede Globo. William Vac, seja bem-vindo ao programa de entrevistas Ping Pong com Bonfá. Muito obrigado, Marcelo, pela chance que você me dá de me expressar. O que aconteceu no dia 8 de novembro de 2016 que vazou no final de 2017? Nós estávamos prontos para entrar, eu já não me lembro se nós estávamos prontos ou já era durante a transmissão, tenho a impressão que era antes da transmissão, Paulo Sotero e eu em Washington, com o canal de satélite ligado já entre Washington e descendo em São Paulo. E aí eu estava brincando com o Paulo Sotero, como acontece muito com apresentadores antes de transmissões, a gente fica falando todo tipo de bobagem possível e imaginável, bobagens mesmo. Até uma maneira de aliviar a tensão, o que não justifica o que eu disse, eu quero deixar isso bem de cara. Foi uma piada cochichada no ouvido do Paulo Sotero. Esse trecho foi roubado por dois rapazes de dentro da Rede Globo e o restante da história é conhecido. Você confirma, então, que fez um comentário racista nesses bastidores das eleições? Não acho que foi um comentário racista de jeito nenhum. Quando você me pergunta, você fez um comentário racista, eu te digo, não. Eu fiz uma brincadeira citando um amigo meu, Gil Moura, cinegrafista, que foi acusado de não ser preto o suficiente. Não sei se você acompanhou depois. Ele saiu em minha defesa e foi acusado de não ser preto. Isso é racismo. Pedir pureza racial, isso é racismo. O Gil Moura disse, William, você fez uma piada idiota. Ok, não vou brigar com o Gil. Ele que ouviu, foi uma piada idiota. Ele te falou isso? Não foi uma manifestação racista. Foi. Meus amigos me disseram, pô, meu apelido é alemão. Deve ser porque eu tenho cabelo loiro, olhos azuis, enfim, meu apelido é alemão. O pessoal lá da empresa onde eu trabalhava e tal, dizia, pô, alemão, vou falar um negócio desse. Eu falei, gente, quem é que não fala uma merda entre amigos? Quem é que está num ambiente relaxado, brincando, e não fala uma bobagem na qual não acredita? Por isso que eu quero reiterar, eu não fiz uma manifestação racista, eu fiz uma piada. Piada não é manifestação racista. Até porque, Marcelo, Diga. Um pensamento racista nunca poderá ser uma piada. Isto é importante que as pessoas tenham na cabeça. Pensamento racista não pode ser uma piada. Uma piada inconsequente pode ser interpretada por alguns como uma ofensa. E isso aconteceu. Àqueles que se sentiram ofendidos, novamente, o meu pedido sincero de desculpas. Não era a intenção, não sou racista. William Vac, você tem amigos negros? Eu não digo que eu tenho amigos negros porque eu não separo eles pela cor. Isso para mim é fundamental. Eu sou um liberal, Marcelo. Eu acredito que o indivíduo é sagrado. A grande ênfase que eu tenho no meu trabalho é acreditar nas pessoas. Eu não consigo dividi-las pela cor, não as divido pela religião. Você nunca vai me ouvir dizer assim, eu tenho um amigo judeu, eu tenho um amigo católico, eu tenho um amigo muçulmano. Eu não divido as pessoas sequer pelo que elas dizem de política. Eu divido as pessoas pelo caráter. Sim, eu tenho muitos amigos que têm outra cor de pele do que a minha e isso não tem a menor importância na maneira como eu me relaciono com elas. Seus amigos negros ficaram... Usando a sua expressão, né? Não a minha. Os seus amigos negros ficaram decepcionados ao ver o vídeo com você? De jeito nenhum. Alguém te procurou? Sim, a Glória Maria, por exemplo. Ela foi a público e disse, eu convivi com o William anos, esse cara não é racista porra nenhuma. Aí eu liguei para ela e falei, Glória, vem cá, Glória, você vai apanhar, porque os caras estão me batendo, tem uma tremenda hipocrisia aí no ar, e você vai apanhar. Não quero saber, eu não vou com a maioria. Eu falei, Glória, não, inclusive o seguinte, William, quero te autorizar a usar as minhas palavras. Eu falei, Glória, eu só vou usar as palavras que você disse em público. Não vou usar as palavras que você está me dizendo aqui ao telefone, não estou usando. As palavras que eu reproduzi dela foram as palavras que ela disse em público. As palavras que ela me disse em particular são uma comunicação entre ela e eu que permanecerá assim, entre ela e eu. Mas para responder objetivamente a sua pergunta, amigos meus com outra cor de pele, de maneira alguma, deram muita risada. Outro que é assim, o Heraldo, que esse eu considero um irmão, a gente comemora os aniversários juntos, porque são muito próximos os nossos aniversários. O que o Heraldo Pereira te disse? O Heraldo Pereira me disse, alemão, você fez uma piada besta, alemão, agora os caras vão cair de pau em você, eu tô cansado de conhecer você, sei que você não é nada disso.
E até o Heraldo frequenta muito algumas ocasiões, ele é meu hóspede, e aí pensamos em fazer algumas coisas. Eu disse para ele, Heraldo, não se mete, cara. Você só vai ter problemas com a empresa, você vai entrar numa briga aí que saiu do problema de racismo, passou a ser uma outra questão muito mais abrangente. Eu não sou racista, você sabe, nós somos amigos, vamos continuar amigos e tudo mais. E não venha a público, Heraldo, porque isso aí só vai te causar problemas que eu não quero que você tenha. William Vac, quem que roubou a imagem do arquivo da Globo? Quem que divulgou? Foram 2 rapazes, um deles era funcionário da casa. Se você encontrasse com eles, o que você diria a eles? Eu estendo a mão, cara. Se a gente tivesse conversado naquela noite, a mesma coisa que eu escrevi para a Folha de São Paulo, não tenho problema nenhum em falar isso. Eu teria resolvido aquilo, explicado. Escuta, bicho, isso daí foi uma piada idiota. Eu não quis ofender ninguém. Vamos resolver entre nós. Eu estou do mesmo lado de todas as pessoas que combatem o racismo e não toleram esse tipo de pensamento. Eu continuo e reitero, eu não tenho nenhum problema com essa questão, nunca tive. Eu tenho uma obra de 48 anos de profissão dedicada ao combate à intolerância. Um escorregão como esse não pode julgar minha obra inteira. Olhando o seu escorregão, você ficou com medo de isso acabar com a sua carreira? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu confio na racionalidade das pessoas e confio no fato das pessoas encararem o mundo como ele é. Eu pergunto de novo para quem está nos acompanhando aqui, quem é que já não falou uma merda em casa? Vamos prosseguir um pouquinho na minha brincadeira, que isso aqui é uma brincadeira, uma forma mais, digamos, coloquial de colocar a questão. Quem já não xingou a própria mãe sem querer? Vai achar que o cara acha que a mãe dele é alguma coisa feia? Não, é isto que aconteceu. Eu sou um cara irreverente, eu faço parte dessa grande tradição cultural brasileira que é o deboche, que é brincar. Você já fez piada com você? O tempo inteiro eu faço Você piada, ri de você? mas o tempo inteiro. Eu acho que o que não falta é, por exemplo, ao me dirigir à revista Veja, recentemente, e me dirigindo agora ao seu público através de você, Marcelo, a primeira palavra que eu sei, falei merda. Vou brincar, vou dizer o quê? Eu falei, não, isso é uma besteira. Agora, foi cochichado no ouvido de um amigo. De maneira alguma eu iria a público com uma coisa dessas. Aí vazou, houve essa reação, porém eu não acho que essa seja a questão principal. A questão principal, na minha opinião, não é o vídeo em si, ou o que os rapazes fizeram ou deixaram de fazer, mas é como que as grandes empresas de comunicação, na era da revolução digital, encaram essa relação, a reação organizada em redes sociais. Este é o ponto importante no qual estamos hoje. Algumas empresas consideram que ficar de bem com a gritaria lhes dá vantagens empresariais, que são legítimas, tudo bem, tem interesses comerciais de preservar a imagem, isso eu acho legítimo e defendo, e acham que do ponto de vista institucional, elas ganham projeção, acomodando-se, rendendo-se, prostrando-se, cedendo, muitas vezes covardemente, a gritarias em redes sociais. Eu acho que o resultado contrário é o que acontece. As empresas, algumas delas chocadas com o fato da sua credibilidade estar em jogo e estar sendo constantemente colocada em questão através de redes sociais, o que é legítimo, totalmente legítimo também, esquecem-se e não têm a visão estratégica necessária para entender o que realmente está em jogo. E agem de curto prazo, agem com medo e acabam exatamente favorecendo aquilo que hoje é uma desgraça. As redes sociais hoje no Brasil estão dominadas por um primitivismo, estão dominadas por uma boçalidade, estão dominadas por um comportamento imbecil que torna a discussão de qualquer tema, sobretudo os mais relevantes, praticamente impossível. Vamos ao fatídico dia 8 de novembro de 2017. Foi esse dia? Que o vídeo vazou? É. Sim. Que foi esse dia que você foi afastado. Sim. Você considera que a Rede Globo foi precipitada ao afastá-lo? Será que eles não poderiam ter te dado a chance de pedir desculpas no ar? Eu quero dizer o seguinte aqui ao seu público. A empresa e eu chegamos a um entendimento.
Esse entendimento está traduzido num comunicado conjunto, assinado pelos dois lados. Esse comunicado, reitero, é assinado pelos dois lados. Mas só saiu no dia 20... Quando o entendimento foi formalizado. Durante esse período, entre o dia 8 de novembro e o dia 22 de dezembro, as duas partes tiveram contatos, diálogos, ajudadas as duas partes por advogados, e essas duas partes, a empresa e eu, chegaram ao entendimento. O entendimento está traduzido num comunicado assinado pelos dois lados. É a intenção minha e é a intenção da empresa não falar sobre aspectos específicos do que aconteceu, além daquilo que está no comunicado. Como é que foram os teus dias pós esse dia? Você ficou chateado, ficou triste, chorou? Como é que foi em casa a reação das pessoas, da sua família? Eu recebi, em primeiro... Claro que eu fiquei chateado. Quem é que não vai ficar chateado com um negócio desse? Eu sou um cara completamente normal. Uma paulada dessa, você acha que alguém leva e fica achando que foi uma brincadeira? É óbvio que não. Eu recebi, e isso é que foi extraordinário nesse período, uma tal quantidade de manifestações de solidariedade que eu fiquei absolutamente bobo. Eu não imaginava, na verdade eu não tinha essa expectativa, que tantas pessoas viessem se manifestar e dizer, enfim, a opinião delas a respeito daquilo, que eu não quero trazer agora, porque envolve exatamente falar daqueles aspectos específicos que a empresa e eu combinamos não falar. Eu fiquei inicialmente muito preocupado em me livrar de um peso, que foi no que eu me concentrei no período de 8 de novembro até 22 de dezembro. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque nesse período de silêncio você foi massacrado nas redes sociais. Você foi detonado, destruído, e aí ficou um silêncio, ficou só um lado, ficou, entendeu? Ficou um vazio. Eu imagino que você tenha ficado abalado com isso. Não, não fiquei abalado de jeito nenhum, não é meu jeito. Eu sou muito lutador, sou muito briguento, tenho a cabeça de pé sempre e enfrentei isso, acho, com a minha altivez, o meu orgulho e a consciência de que não fiz nada errado e não cometi crime algum. Isso aí dá uma consistência psicológica muito grande a qualquer indivíduo. Eu não me sinto culpado de nada. Eu sei que foi uma piada cretina, mais nada. Eu não fiz crime algum, eu não tenho culpa alguma. Eu não tenho por que pedir desculpas nesse sentido. Eu tenho que pedir desculpas às pessoas que se ofenderam. Eu não gosto que as pessoas se sintam ofendidas ou se sintam mal por alguma coisa que eu fiz voluntariamente ou não. Aí sim. Agora, eu não peço desculpas por mais nada. Além disso, voltando à sua questão. E a família? A minha família me deu total e restrito suporte e apoio, absolutamente revoltados e indignados, eu que tive que segurá-los. Sobretudo meus filhos, eu que pus eles na rédea e segurei. Foi difícil, isso aí foi difícil. Foi a parte mais difícil dessa história, foi segurar meus familiares que estavam revoltados. Agora, voltando à questão, por que eu fiquei quieto o tempo inteiro? Porque eu tinha um contrato com a Rede Globo. O contrato com a Rede Globo, que não só eu, como muitos outros profissionais que prestam serviços, chamado PJ, como eu tenho, ele é muito claro. Ele estipula que a pessoa que assina esse contrato de prestação de serviços não falará sobre a empresa a qual presta serviços. E muitos colegas da imprensa que me procuraram, a eles eu enviei sempre o mesmo recado, dizendo, eu adoraria poder trazer o meu ponto de vista em relação ao episódio, não o faço porque eu tenho uma relação contratual e, antes de mais nada, eu sou uma pessoa que respeita os papéis que eu assinei. Eu assinei um papel através do qual eu me comprometi a não falar em público sobre a empresa a qual eu presto serviços. Se eu o fizesse, eu estaria violando uma cláusula contratual. Por isso que eu não falei. Eu aproveito para dar um recado para vários colegas que falaram de demissão, de rescisão. Isto não aconteceu. Nós temos um encerramento de um contrato de prestação de serviços. Isto é o que tecnicamente aconteceu. Em outras palavras, nem eu pedi demissão, nem eu fui demitido. Uma curiosidade, não sei se você pode falar sobre isso. Teu contrato ia até quando? Você se lembra disso? O contrato foi encerrado, portanto eu não posso mais falar dele. Vamos em frente. Depois de tudo o que aconteceu, o que mudou no seu comportamento no dia a dia? Nada. O que vai mudar? Por que eu deveria mudar?
Eu sou brincalhão. Se você. É que o microfone está aberto aqui, eu não vou ficar fazendo piada com você, mas assim que eu cheguei aqui, eu já comecei a fazer piada. É verdade. Quer dizer, é o meu jeitão de ser. Eu sempre fui, assim, um cara cheio de piadas, assim, adoro fazer gozação. Eu adoro, é parte, eu sou um tremendo gozador, por sinal. Boto apelido nas pessoas, brinco. Por que eu vou mudar? Eu não fiz nada de errado, eu não tenho que mudar coisa nenhuma. O que eu tenho que fazer é deixar de ser besta e prestar atenção que pessoas que podem se ofender com coisas que eu falo, nesse ambiente em que o Brasil está hoje, tornam isso intolerável. William, a gente não é unanimidade nos lugares onde a gente trabalha. Às vezes a gente não é bem aceito, algumas pessoas não gostam da gente. Já sei, você vai perguntar se eu sou arrogante? Não. não. Perguntar se você incomoda. Pode falar disso também. Não, porque volta e meia vem um cara e fala, você tem fama de arrogante. Gente, é o seguinte, pega a minha biografia, tá? Pega a minha biografia. Garotão, eu era capitão da seleção brasileira de handebol. Você acha que o capitão da seleção brasileira de handebol é alguém que pede licença, por favor? Muita gente não sabe disso. Eu velejava. Eu era skipper. Um velejador numa regata. Skipper é o cara que comanda o barco. Tá? O cara que comanda o barco toma mais decisões por segundo do que um piloto de Fórmula 1. Você sabia disso? Não. Uma regata, aquele barquinho à vela, né? Que os caras acham que barquinho à vela, o cara tá lá balançando na ondinha. Picas. O cara que participa de uma regata, o skipper, ele toma mais decisões por segundo que um piloto de Fórmula 1. Para você ter uma ideia do nível de concentração. Você acha que você tem tempo de chegar pro proeiro e dizer assim, por favor, você poderia puxar aquele cabo e caçar a vela de maneira que tenhamos uma entrada num vento um pouco mais adequada para as condições que estão mudando um pouco e a competição está indo melhor do que nós? Seria possível? Não, você fala, puxa aquela porra, caralho. É normal e é o meu jeitão. Eu fui goleiro de futebol há muitos anos, você grita com a defesa, você não pede para o back central prestar atenção que o centroavante está nas costas dele. Você não fala para o lateral direito, amigo, eu fiquei sozinho com o ponta porque você estava olhando para o bandeirinha. Você xinga ele e diz assim, ô babaca, ó o cara correr nas tuas costas, animal, você me largou sozinho com ele. Então, eu tenho pela minha biografia isso. Para onde eu fui depois? Correspondente de guerra, onde eu sou sozinho, onde eu sou um indivíduo responsável por decisões de vida e morte. Quando eu estou na imprensa escrita, essas decisões de vida e morte afetam apenas a mim. E são apenas a mim, e é apenas a mim que eu presto contas. Eu cobri guerra com televisão, é diferente, eu sou responsável por uma equipe. É outra conversa. Imediatamente, as decisões são tomadas com outro tipo de escrúpulo do que apenas o seu de, se você quiser, cometer um suicídio. É uma decisão individual tua, ir para uma situação, numa zona de conflito, onde você sabe que você pode morrer. A outra é você carregar alguém contigo. Então, esse tipo de biografia reforçou em mim duas coisas. O individualismo. Eu confesso, alguns consideram a pessoa ser individualista um defeito. Eu acho que me ajudou na carreira. Outra, eu sou um indivíduo muito competitivo. Eu funciono melhor na competição, eu funciono melhor na concorrência e eu detesto perder. Eu ganho todas. Então, super sincero. Eu tenho dificuldade, sim, às vezes, de relacionamento com pessoas inseguras, particularmente chefes. Eu sempre tive dificuldade de relacionamento com chefe covarde e chefe medíocre. E sempre me dei bem com chefe seguro e chefe que sabe o que quer. Na minha carreira inteira, chefe medíocre, chefe covarde, chefe canalha, eu sempre tive problema. Chefe seguro, chefe que sabe o que quer, eu sempre trabalhei bem, mesmo não gostando do que o cara faz. Esse é meu jeitão, Marcelo. É um jeitão que me ajudou muitíssimo na carreira que eu fiz. Eu fiz uma bela carreira e acho que agora ela está indo para uma outra fase melhor ainda. Eu me sinto diante de horizontes abertos, avenidas a serem percorridas. E eu acho que eu estou muito bem preparado para isso. Tomei umas boas pauladas, quer saber de uma coisa? Diga lá. Paulada ajuda a entender o que vem. Vou voltar um pouquinho ao passado, é o Jornal da Globo. Você tinha liberdade para fazer o jornal? Eu recuperei agora o que eu tive ao longo da minha longa carreira como enviado especial e correspondente de guerra. Eu recuperei aquilo que se chama decisão, controle
e autonomia. Essas três coisas são fundamentais no tipo de função que eu exercia. A função de correspondente exige realmente que ele tenha decisão, controle e autonomia. E os que souberem exercer isso se darão melhor do que aqueles que não souberem exercer. A função de apresentador de televisão, por definição, ela não tem o mesmo grau de decisão, de controle e de autonomia. E com isso eu fecho a resposta. Já entendemos. Vamos falar do futuro um pouco? Não sei até onde você pode ir, mas está pipocando aí notícias, por exemplo, que você já teria conversado com o SBT ou que o Silvio Santos teria ligado para você. Isso de fato ocorreu? Eu acho que meus colegas que escrevem sobre televisão podiam de vez em quando ir direto à fonte, me perguntar se uma informação que eles recebem ela é fidedigna ou não. Tem sido publicado um número de bobagens fenomenal. Eu não sei por que o fazem, porque são bobagens do tipo: William Vac passou a manhã na sede de tal emissora, eu nem saí de casa. William Vac foi visto conversando nos corredores de tal emissora com tal responsável pela emissora. Isto nunca aconteceu. Você está me dizendo então que o Silvio e o SBT não te procuraram? Eu já dei minha resposta. E se eles te procurassem, você aceitaria o convite? Marcelo, eu, claro, dei uma espiada no seu trabalho, que eu gostaria de elogiar. Opa, muito obrigado. Obrigado. Você é um entrevistador perspicaz e é um carrapato. Você gruda na pergunta e vem em cima dela. Mas eu também sou treinado. Então eu diria a você o seguinte, que toda pergunta que começa com C não tem resposta. E a Jovem Pan também saiu notícia. Já fechou com a Jovem Pan, Tutinha me procurou. Tem algum fundo de verdade nisso? Um monte de gente me procurou. Eu não vou ser indelicado e o seu público é grande. Eu não posso fazer isso. Você também não faria, Marcelo, porque eu conheço o seu trabalho e sei que você é uma pessoa ética. Sim. Uma pessoa procura você com confidencialidade para tratar de qualquer coisa da sua vida profissional. Você não sai por aí pelos quatro cantos dizendo: fui procurado por fulano, fui procurado por Beltrano. Eu nunca fiz isso na vida. Não vou fazer agora. Você estava dizendo se eu poderia falar do meu futuro. Sim, adoro, muito obrigado à possibilidade. Aliás, uma das razões de eu estar aqui participando dessa conversa contigo, em primeiro lugar é a oportunidade de me expressar que você ofereceu. Muito obrigado. Agradeço novamente. A segunda é um sinal que eu quero dar. Qual é? Quero ir para o mundo digital. Eu acho que o mundo digital é o mundo do futuro. Eu acho que o mundo digital é o mundo que abre os horizontes, é o mundo que chega melhor às pessoas e é o mundo que proporciona a jornalistas independentes, não só a jornalistas, a produtores de conteúdo audiovisual, a escritores, a artistas, a todo tipo de pessoa que quer se comunicar com o público. O mundo digital oferece hoje as grandes oportunidades a um custo muito mais baixo, inimaginavelmente mais baixo do que quando eu comecei na minha carreira, por exemplo, de televisão. Então é a este mundo que eu gostaria de me dedicar, e uma das razões de eu ter aceitado o seu convite, além daquela que eu mencionei, que é a oportunidade de eu me expressar, é dar um sinal. Eu quero ir para o mundo digital. Bom entendedor, estou sentindo no ar que você vai estar pensando em ter um canal no YouTube. Eu estou pensando em muitas coisas, mas por enquanto elas ainda são apenas pensamentos. Vamos falar de um assunto que você gosta, entende muito e pouca gente sabe. William Vac, você, durante o Jornal da Globo, fez análises preciosas dos acidentes aéreos, com muito conhecimento, com muita arte, com muitas explicações. De onde veio essa paixão por aviação? Eu sempre quis ser piloto, desde moleque. O maior programa que alguém podia fazer comigo era me levar ao aeroporto de Congonhas, para eu poder ficar vendo os aviões. Eu morava na Rua Caconde, garotinho, e os aviões decolavam muito mais baixo do que decolam hoje. A trajetória da decolagem passava ali por cima, perto do ginásio Ibirapuera, e eles até interferiam no sinal de televisão naquela época, para você ver como eu sou velho. E eu adorava, anotava os prefixos e tudo mais, e enchi o saco de todos os pilotos, de todos os aviões que eu usei como passageiro. Em todos esses anos eu sempre quis na cabine, e hoje, aliás, até acho uma chateação isso que a ANAC fez, de proibir os comandantes hoje de deixarem passageiros irem visitar a cabine. Pô, o sonho do moleque que entra num avião pela primeira vez é uma coisa assim. A ANAC é muito, muito, muito desumana.
muito com as crianças. Ou deixa as crianças irem lá ver a cabine do avião, você não sabe que efeito que aquilo tem. Eu falo, hoje é proibido, não pode, segurança, enfim, deixa pra lá. E eu acabei virando piloto quando? Aos 56 anos de idade, quando eu era, há pouco tempo, apresentador de televisão. Por quê? Porque eu fui buscar na pilotagem aquilo que é essencial para o piloto. Decisão, controle e autonomia. Pilotar é essencialmente isso. Decisão, controle e autonomia. Então voar para você é uma terapia? Total, eu sou completamente fanático por avião, por voar, e eu não apareço com isso, né? É uma coisa particular minha. Você tem um avião? Tenho um avião. Pequeno, grande, um bimotor, monomotor, é um planador, é um drone. Não, eu piloto um turbo-hélice monomotor avançado. Boa. Você sabe o que é isso? Não, quer me explicar? Eu achei que você não queria avançar. Não, turbo-hélice é como as pessoas vão entender. Sim, é um avião que tem uma motor. hélice. Monomotor é um avião que tem só um motor. Sim. Só que essa hélice ela é girada por uma turbina. Então, por isso que chama-se turbo-hélice. É uma turbina que faz aquela hélice girar. Então, este é um avião que ele é, digamos, quase tão rápido quanto um jato. Uau. E ele voa quase tão alto quanto um jato. Uau. Mas ele tem certas características de voo que o aproximam de um avião menor. Então, para quem pilota sozinho, como eu, é um avião que eu ainda tenho sob controle. Estamos chegando no final. Nos conte alguma coisa sobre você que ninguém sabe. Nunca dei uma entrevista para o YouTube. Então já temos a primeira. Isso é muito bom. E agradeço a deferência. William, você está com 48 anos de jornalismo e 65 anos de idade, é isso? Sim. O que a vida te ensinou até agora? A respeitar o que as outras pessoas pensam. Chegamos no fim. Vou agradecer. Muito obrigado Eu agradeço, Marcelo. por você estar aqui no Ping Pong com Bonfá nessa entrevista exclusiva. Sucesso a vocês, um abraço a todos vocês que tiveram essa paciência enorme aí com o Marcelo e comigo. Isso. E eu tenho alguns recadinhos aí. Dê um like, comente, compartilhe se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo programa. Até lá. Beijo grande. Tchau, tchau. Até logo.